falado que 99% das crianças, no caso de anencefalia, não sobrevivia. Então, me sugeriu que eu abortasse, porque talvez por estar no 5º mês de gestação, eu poderia correr risco. Então, eu e meu esposo resolvemos aceitar a proposta do médico em tirar a criança. Foi aí então que começou o sofrimento. Passei 3 dias internada, todos os dias sentindo dores. Eram 9h40 da manhã, quando me levaram para a sala de parto. Eu lembro até hoje, outras crianças nascendo no lado, recebendo a vida, e eu estava me matando na minha vida. Ao nascer, eu senti mexendo, não quis ver. Talvez porque eu me senti uma covarde, talvez eu me senti um monstro naquele momento, e não tive coragem de ver a crueldade que eu permiti que ele estava. Autorizei fazer comigo. Lembro dela gritando: "Tá viva! Tá viva, a criança nasceu viva." A legalização do aborto, além de constituir uma farsa técnica e uma fraude política, ela é uma proposta reacionária, conservadora, que ousa retirar a vida das crianças, especialmente das crianças pobres, para solucionar problemas gravíssimos da ausência de condições objetivas de vida e de emprego e de dignidade e de políticas sociais, especialmente para as mulheres pobres. Do ponto de vista biológico, não há dúvida alguma, né, de que uma nova vida se forma no momento da fecundação. Eu entendo que a mulher tem a autonomia de fazer o que quer com o seu corpo. Ela não tem autonomia para definir sobre a vida de outro ser humano que ela traz dentro do seu próprio corpo. Médico, conforme a própria palavra diz, é aquele que medica, é aquele que dá remédio, é aquele que cura, é aquele que trata. Então não cabe ao médico fazer um abortamento, ou seja, tirar uma vida, suprimir uma vida, fazer com que aquela vida que surgiu acabe se terminando em um aborto. A área da saúde é uma área que tem que ser realmente vivenciada sem nenhum romantismo, embora ninguém tenha vergonha de ser romântico, mas ela tem que ser vista como uma área onde você preserva a vida e não transforma a vida no mecanismo de ganhar dinheiro de forma desavergonhada e mercantilista, como os promotores do aborto necessariamente eles fazem. Discute-se hoje no Supremo Tribunal Federal a possível inconstitucionalidade de artigos do Código Penal brasileiro com o intuito de descriminalizar o crime de aborto na hipótese de crianças anencéfalas. Anencefalia, na verdade seria mais adequado dizer mero anencefalia, né? É a ausência de parte do encéfalo. A questão do anencéfalo ela é crucial, estratégica, porque nada mais é do que um deficiente, né? Você constata a deficiência, uma deformidade grave, claro, gravíssima, e você a constata durante a gestação. Não existe uma única anencefalia. Cada criança tem a sua anencefalia, quer dizer, com graus de gravidade diferentes, né? Com partes maiores ou menores do encéfalo faltando. Quando o médico deu a notícia da malformação, que a calota craniana do meu filho não havia fechado e que a crania se desenvolveria para uma anencefalia, que a perspectiva de vida dele seria pequena, eu perguntei: doutor, eu corro risco de vida? E o médico falou: porque o bebê tem esta anomalia, não, você não corre risco de vida. Porque ele começou a mencionar a possibilidade de fazer a interrupção, o aborto, mediante uma autorização judicial. E eu falei para o médico, doutor, para aqui, nós vamos levar essa gestação adiante. O que levou
a tomar essa decisão foi o fato de eu não correr risco de vida e o respeito à vida do meu filho. Fala que ela não sente, que ela não tem sentimento, não tem nada. Mas eu acho errado. Porque na minha convivência com ela, é eu que posso falar o que ela sente ou deixa de sentir, porque eu acompanho ela 24 horas. Os depoimentos da mãe da Marcela realmente são muito significativos nesse sentido. Por exemplo, ela dizia que a Marcela ouvia, né, e muitos médicos não acreditavam, muitas pessoas não acreditavam. Foi preciso fazer um exame mais detalhado na Marcela, já com 1 aninho de idade, para confirmar que de fato ela tinha ouvido. Então, a mãe, quando dizia, ela assusta quando toca o telefone, a mãe sabia perfeitamente, né? A interação que a mãe tem com o bebê é uma coisa impressionante, quer dizer, né? E a Marcela, sem dúvida alguma, por exemplo, ela sentia falta da presença da mãe, né? Então, isso é um dado muito claro de que ela tinha a consciência, né, da presença dessa mãe. A questão da criança Marcela, uma criança anencéfala, conforme laudos científicos médicos dados pelos médicos que a atenderam, comprovando que ela era anencéfala. Ela viveu 1 ano e 8 meses com anencefalia e a vida dela contraria tudo que foi dito com relação ao aborto dos anencéfalos. Se o Supremo cometer essa verdadeira loucura e autorizar o aborto para o caso de anencéfalo, simplesmente porque é um deficiente, uma deformidade grave, mas é um deficiente, amanhã, possivelmente essa mesma corte estará sendo chamada para legalizar o aborto no caso, por exemplo, de síndrome de Down, que é possível de diagnosticar precocemente. Então, as mães e os pais poderão dizer, eu não quero um filho com esta deficiência, vamos matar. Então, a partir daí, se matarão todas as pessoas que poderão nascer com algum tipo de deformação. Quando a anencefalia ela é diagnosticada, a criança está no 3º mês de gravidez, geralmente, quer dizer, né, a mãe está no 3º mês de gravidez. Isso significa, né, que essa criança em formação, ela tem entre 3 e 8 centímetros de comprimento. Então, a criança ainda está se desenvolvendo, o cérebro está se desenvolvendo e a malformação está se desenvolvendo. Então, é absolutamente impossível, nessa altura, prever, né, se essa criança, se vai haver um abortamento espontâneo, que ela não tem condição nem mesmo de chegar ao 9º mês de gravidez, se vai nascer e vai viver 20 minutos, um dia, uma semana, ou até mais de 1 ano e meio, como a Marcela. A anencefalia é um aborto, não é como querem o movimento pró-aborto do Brasil, que fala em antecipação terapêutica do parto. Isso, na verdade, é um dourar da pílula para que a sociedade brasileira não entenda o aborto de anencéfalo como sendo um aborto propriamente dito. Colocam um caso como se fosse uma exceção, né, quando, na verdade, o que se deseja é aprovar o aborto em toda e qualquer condição e, como isso está sendo difícil de aprovar no Congresso Nacional, então se tentam alternativas paralelas, como essa no Supremo Tribunal Federal, e que nós não podemos deixar passar, até porque uma criança doente, uma criança deficiente é a que mais precisa ser protegida pela sociedade. O mais relevante em todo esse debate é que a matéria objeto da DPF 54 já foi exaurida e discutida quando da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, numa linguagem mais simples, o povo brasileiro elegeu seus deputados quando da elaboração da Constituição de 88 e o Poder Constituinte originário deliberou pela criação do atual artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é assegurado o direito à vida. Ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário, cabe julgar as leis e não fazer as leis. Nesse caso específico dos anencéfalos, chama-se um processo de burlar o processo legislativo. É fazer com que o Supremo assuma uma posição que não é sua, enquanto essa é atribuição do Congresso. Então entendemos que o processo ainda não está maduro para julgamento, ainda faltam depoimentos de especialistas do mundo inteiro. Ao longo de 2008 foi derrotado fragorosamente o projeto de lei que legaliza completamente o aborto no Brasil, nas 2 comissões que ele tramitou. Então o Congresso está fazendo sua parte. Nunca poderemos dar ao Estado o poder de matar. O poder de matar não pode ser dado a ninguém, muito menos ao Estado. Então seria um absurdo, um retrocesso, ou o Supremo ou o próprio Congresso fazer essa autorização. Ao Estado cabe defender a vida.
para a questão de transparência, de análise, de prova fundamental, já que se discute o que se diz na petição inicial da DPF, que o anencéfalo não é ser humano, é um sub-humano fadado ao fracasso, que vai morrer imediatamente, que a sua vida na barriga da mãe, no útero materno, pode causar a morte da mãe. Todas essas inverdades foram rechaçadas cientificamente por sólidas provas documentais trazidas aos autos. O anencéfalo é uma janela que o Supremo, se decidir por esse viés, estará abrindo uma janela forçada para, em seguida, fazer a liberação do aborto. É típico da nossa sociedade, você vai pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Fuzilar um menino que está cheirando crack. Qual é o caminho mais fácil? Extirpar a vida quando ela ainda está no útero da mãe. Então, essa tática, né, do caminho mais fácil para facilitar a vida e a preservação dessa hegemonia desse tipo de sociedade, isso aqui não é justo. Portanto, hoje, essa discussão no Supremo Tribunal Federal, constitucionalidade de Código Penal, essa discussão é totalmente despicienda, desnecessária e abusiva. E ofende a soberania popular, ofende o povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu deputados constituintes que aprovaram a Constituição uma cláusula pétrea, uma cláusula que não pode ser modificada, que assegura o direito à vida. Uma frente parlamentar em defesa da vida ingressou com uma representação junto ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, pedindo que o Ministério Público analise tecnicamente a possibilidade ou não do ministro Marco Aurélio de Mello continuar à frente do julgamento da DPF 54, tendo em vista declarações dadas, atribuídas ao ministro por diversos jornais, diversas revistas, onde o julgamento já estaria sendo antecipado, o resultado do julgamento, e considerações técnicas sobre o julgamento já teriam sido feitas pelo ministro Marco Aurélio. Eu sou autor do requerimento de instalação de uma CPI para apurar o aborto no Brasil. Que é o quê? Há uma ausência do poder judiciário, do poder executivo, das polícias, porque se pratica esse crime há décadas e ninguém faz absolutamente nada. Os governos não têm autoridade moral de defender a legalização do aborto quando o arcabouço jurídico, a legislação em vigor, toda a normatização em relação à saúde da mulher, ela ainda está presa aos papéis, ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na normatização da saúde da mulher e na legislação em vigor e a realidade objetiva de vida das mulheres. Então, pensemos primeiro no planejamento familiar, nas condições objetivas que vai desde a educação infantil à estabilidade do emprego, na conscientização dessas mulheres, antes de se pensar numa proposta tão reacionária como essa, que é a da legalização do aborto. No Brasil, infelizmente, existem as leis, mas, no entanto, essas leis não protegem o cidadão no seu direito à vida. Os que defendem o aborto no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, diziam que como a favela é uma fábrica de bandido, então era melhor abortar para que os bandidos não aparecessem. Isso foi dito várias vezes por personalidades importantes, chefias de executivo, inclusive em vários lugares do Brasil também, no parlamento brasileiro também. Então, quando eu digo que a legalização do aborto é uma proposta reacionária e conservadora, que tenta estabelecer a redução da idade penal, promovendo a morte ao útero da mãe pobre no Brasil, é justamente porque é muito mais fácil economizar recursos das políticas públicas, das políticas sociais, que significaria resolutividade, eficácia, livre acesso para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Ou seja, o governo teria que disponibilizar muito mais recurso para arte, cultura, educação formal, música e esporte, para impedir que as nossas crianças funcionassem como verdadeira legião de mão de obra escrava e barata dessa empresa capitalista chamada narcotráfico, que toma pelo crack crianças e jovens espalhados pelas periferias do Brasil todo. Então, ao invés de colocar recurso para essas políticas sociais, para minimizar o risco de que essas crianças estejam e essa juventude indo à violência como último refúgio, nada melhor para aqueles que defendem a perpetuação desse modelo, desse sistema, de que a vida
das futuras crianças pobres, elas sejam extirpadas ainda no útero das suas mães pobres também. Não há dúvida de que o governo atual tem uma posição pela legalização do aborto no Brasil, ainda que o presidente da República dê declarações absolutamente dúbias para a população, quando ele diz que ele é contra o aborto, mas que tem que acontecer o debate, que é um problema realmente de saúde pública. Se o governo identifica e diz para a opinião pública que 1 milhão de mulheres fizeram aborto, o que é que o governo efetivamente fez com esses 1 milhão de mulheres? O governo conversou com cada uma dessas mulheres que supostamente ele diz que fizeram a interrupção de gravidez. O governo conversou, estabeleceu mecanismos de planejamento familiar para que essa mulher não faça pela segunda vez, estabeleceu algum processo de paternidade responsável junto com a maternidade responsável, analisou objetivamente quais as condições da vida dessas mulheres que as levaram a fazer o aborto provocado. Então, nada disso é feito, né? Nenhum diagnóstico para impedir que essas mulheres façam novamente a interrupção da gravidez foi feito, e o governo apenas usa esses dados para defender a sua tese, o seu dogma, que é a legalização do aborto como única alternativa. E permitido, inclusive, que organismos do governo, como o Ministério da Saúde e a própria Secretaria Especial de Mulheres, façam o trabalho da propaganda abortista no Brasil. O governo, quando gasta tanto dinheiro para fazer a publicidade oficial, às vezes até eleitoreira, porque tudo isso não é disponibilizado. Quais as propagandas que são feitas que mostram às mulheres dos métodos anticoncepcionais que ela tem direito? Claro que é mais fácil defender a legalização do aborto do que defender um serviço de saúde que estabeleça um pré-natal, um puerpério digno, que a mulher tenha um lugar digno para deixar o seu filho e ela não perca o emprego em relação a isso. Então é muito mais fácil ir para essa saída que ataca diretamente uma vida que ainda não pode ser vivida em plenitude, com essa desculpa inaceitável de que existem muitas mulheres que estão se submetendo ao aborto no país. Ao Estado cabe defender a vida, vida de preferência digna e para todos, saúde, educação, lazer, trabalho, a moradia, cultura, mas tudo começa com o direito fundamental àquele que quer nascer, precisa nascer e não pode ver impedido o seu direito de nascer num crime hediondo que é feito ou por médicos ou pelos próprios pais. Dentro do Congresso Nacional, a existência das frentes parlamentares tem sido algo muito importante para o trabalho de articulação dos parlamentares contra a legalização do aborto no Brasil. No Congresso Nacional, passamos pelo momento mais crítico, que foi entre setembro e dezembro de 2005, quando conseguimos impedir a legalização do aborto por apenas um voto. Foi um voto, porque senão o aborto hoje já seria legalizado no Brasil. As condições todas estavam dadas naquele momento. Foi quando nós criamos esta frente parlamentar, que eu tenho a honra de presidir, que hoje fazem parte de mais de 200 parlamentares. O Movimento Brasil Sem Aborto hoje está organizado em 17 estados da federação através de comitês estaduais. É através desses comitês que a gente busca chegar à população nesses estados. Aqui no Congresso Nacional giram 17 projetos procurando implantar, oficializar na nação o aborto. O aborto em qualquer circunstância, desde a hora que o embrião foi gerado. Estou respondendo comissão de ética. Entre uma das ações pode ser a minha expulsão no partido, porque eu defendo a vida. Nessa questão, estou pronto a pagar qualquer tipo de preço, qualquer preço é mínimo comparado àquele ganho que nós poderemos ter se um dia, e esse dia chegará, onde a consciência das pessoas faça com que elas defendam a vida sem precisar que uma lei venha proteger. Além disso, o Movimento Brasil Sem Aborto, ele também atua no trabalho de conscientização, de divulgação nas escolas, buscando uma inserção na mídia nacional e buscando todos os espaços de manifestação pública. Tem realizado marchas nos estados, como por exemplo já o terceiro ato público na cidade de São Paulo,
e em outros estados também. E a nível nacional, já vamos realizar a 3ª Marcha Nacional em Defesa da Vida. A quem interessa o aborto? Né? O nosso grande escritor Machado de Assis já dizia, né? Ao vencedor as batatas. Né? Alguém tem algum interesse muito grande em divulgar essa política. E essa ação da DPF 54, né, é a porta de entrada para a liberação do aborto no Brasil. A gente sabe que a indústria do aborto é uma indústria que move bilhões de dólares. Isso todo mundo sabe, e os interesses econômicos envolvidos na questão do aborto legal são múltiplos. E aí vem os laboratórios, aí vem os profissionais inescrupulosos, aí vem não só os laboratórios nesses profissionais inescrupulosos, mas vem aqueles que montam laboratórios e consultórios e clínicas para providenciar toda essa questão, porque diz assim, não, as mulheres morrem quando fazem aborto, então nós temos que oficializar para que as mulheres não façam aborto às escondidas, né? Então eles querem oficializar para fazer com muito requinte, com um gasto enorme, e tudo isso é economia formal, eles querem formalizar a morte. Uma coincidência muito grande em outros países, inclusive da América Latina, existem ações semelhantes nas Supremas Cortes, pleiteando a liberação do aborto. Ou seja, há um interesse internacional em se promover a cultura da morte e se promover o aborto. A eleição do presidente Obama nos Estados Unidos significa para o movimento abortista mundial um fôlego ainda maior, porque um dos primeiros atos que ele tomou logo depois da sua posse foi exatamente de liberar financiamentos para os grupos e organismos que fazem o trabalho pela legalização do aborto no mundo. Que interesse eles têm nisso? Né? Quer dizer, são interesses muitas vezes escusos, né? De diminuir população em outros países, e na verdade a população é um bem do país, né? Isso, países que têm, né, uma população jovem, né, são países produtivos, são países que têm um futuro pela frente. Nos países do mundo onde o aborto é legalizado, Rússia, Índia, China, Estados Unidos, a maioria da Europa, se realizam mais de 50 milhões de abortos todos os anos. É um verdadeiro holocausto. Todas as vezes que a gente participa de debates sobre a legalização do aborto, sobre o direito à vida, sempre tem uma polêmica muito grande, enfurecida até, né, contra a gente, quando nós utilizamos as fotografias que mostram claramente como o aborto provocado se dá. Uma das formas é através da sucção, a outra através do corte e sucção, a outra através do envenenamento, através de uma substância química que é injetada no líquido amniótico, a criança fica sufocada, a pele fica corroída, e ela acaba ali falecendo intraútero e sendo expulsa. Se eu acho que é inaceitável um arpão perfurando a cabeça de um boto rosa, imagina como eu não aceitaria, como eu também não acharia inaceitável que uma cureta arrancasse a cabeça da vida de uma criança no útero da sua própria mãe. Porque é isso que acontece. Ou por uma injeção de uma solução que queima a criança, ou pelo esquartejamento da criança, onde a cureta vai tirando cada uma das partes e depois essas partezinhas são colocadas em cima de uma mesa para ver se não ficou nada, antes da curetagem geral. Então é um processo extremamente grave. A outra forma é uma forma que foi aprovada no governo Bill Clinton nos Estados Unidos, que é o aborto por tempo parcial. Ou seja, 1 minuto antes da criança nascer, nos Estados Unidos, era aprovado que pudesse ser retirada a vida daquela criança, fazendo uma incisão na calota craniana, aspirando o cérebro e puxando a criança pelo canal vaginal e jogando a criança ali no lixo ou para outros fins, até mesmo para confecção de produtos cosméticos. Além dos riscos físicos inerentes a essa intervenção traumática no organismo da mulher, existem os riscos psicológicos. Nenhuma mulher, depois de passar por essa experiência, vai esquecer
esse fato. Os riscos psicológicos, inclusive, podem ter como consequência problemas de depressão. Essa mulher nunca vai poder esquecer que um dia ela retirou, por decisão própria, uma vida que ela deveria ter preservado. Todas as pessoas têm o direito de defender as teses com as quais elas se identificam e acreditam. As pessoas não podem mentir sobre dados estatísticos, não podem ter a ousadia de impedir de que nós que somos contra a legalização do aborto apresentemos como é que o aborto é feito, qual a forma extremamente mutiladora e perversa de se arrancar uma vida dentro do útero de uma mulher. A mulher pode ter toda a autonomia de definir qual o cabelo que ela quer usar, se ela quer ser lírio do campo, se ela quer ser a deusa do encantamento, com o batom mais vermelho e a plástica mais sofisticada que quiser ter. A autonomia do corpo sim, mas o limite da mulher em relação à autonomia do seu próprio corpo, ele tem um horizonte, que é o direito à vida de uma outra criança, que efetivamente não solicitou o seu próprio nascimento e que tem direito à vida vivida em plenitude. Não pode, de forma alguma, o aborto ser considerado como um modo de planejamento familiar, né? Quer dizer, o planejamento familiar é algo que se faz antes da geração da criança. A gente compreende, inclusive, que seja bastante difícil para uma mãe levar adiante, né, uma gravidez, por exemplo, de um feto anencéfalo, do mesmo modo que é difícil para pais que têm um filho que está com câncer e sabem que vão ter poucos meses de vida, né? Mas ninguém fala em, vamos então diminuir esse sofrimento da família já matando essa criança, né? Ninguém raciocina desse modo. Quer dizer, essa que está no ventre também, né? Pode ser que ela tenha poucos meses de vida, mas ela tem direito a essa vida e os pais vão ter a vida inteira a consciência tranquila de ter feito por esse filho tudo que estava ao seu alcance fazer. O governo pode utilizar a legislação em vigor do país, até porque todos nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é o arcabouço jurídico mais avançado do mundo. Existe todo um instrumental técnico, ferramentas importantíssimas da normatização da saúde da mulher de uma forma geral, que possibilitam ações concretas, ágeis e eficazes para minimizar o risco de que a mulher acabe fazendo o aborto. É uma experiência que vai ficar para sempre na vida desse casal, né? A experiência de ter acolhido, de ter amado esse filho, de ter dado a ele todo o amor que era possível a eles dar, né? Ou a dura experiência futura de lembrar que eles recusaram a esse filho a pouca vida que ele tinha. Se eu fosse muçulmana, ou judia, ou budista, ou agnóstica, ou ateia, ou cristã, como eu sou, independente de qualquer coisa, eu defendo a vida, não é por uma concepção religiosa, é mais por uma questão espiritual, porque eu entendo que tem uma vida, que tem o direito, né, de ser vivida em plenitude após sair do útero da sua mãe. Mães, não se desesperem. Vocês vão ver, por pior que seja a situação, é muito melhor para a sua saúde, talvez até mesmo para a sua sanidade mental, você ter este filho, porque as consequências decorrentes de um aborto podem levar a você depois não realizar o sonho de ter outros filhos. Valeu muito a pena esses 20 minutos para mim. O médico no momento queria me sedar. Eu falei para o médico, falei, doutor, não me cede, eu não quero sedativo, por favor, não me dê sedativo. Eu quero acompanhar o parto inteiro. No final, quando eu fiquei muito emocionada, que eu vi meu filho, falei, meu filho, a mamãe te ama muito, que era só o que eu conseguia falar. Ele falou, você quer um sedativo agora? Aí eu falei, agora eu quero. Agora sim, o senhor pode me dar o sedativo. E assim eu dormi. Quando eu acordei, meu filho já não estava mais com a gente. Meu marido, vendo a minha emoção no momento, me acompanhou, procurou evitar ficar perto do bebê, que é uma coisa que ele sempre faz quando nasce algum filho nosso.
ele acompanha o bebê, mas como ele viu que eu fiquei muito emocionada, ele procurou ficar comigo e foi o tempinho que o sedativo fez efeito, ele saiu e quando ele saiu, ele já pegou os últimos momentos do Felipe, que nasceu, viveu 20 minutos e isso foi no ano de 2003. E talvez 15 minutos era o máximo de sobrevivência para ele. Mas eu me pergunto, em 15 minutos, quantos eu te amo eu podia falar para esse meu filho?